Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, vamos dar continuidade, ao nosso momento de reflexão da palavra do Senhor e continuando com os temas das parábolas de Jesus, não é? Hoje nós temos a terceira parábola dessa série que nós estamos refletindo juntos. Essa parábola, ela se encontra no capítulo 25 de Mateus. Então, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: portanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? É esse o nosso texto. Irmãos, hoje essa parábola que nós vamos refletir aqui, ela é uma das parábolas mais conhecidas que estão contidas aqui no Evangelho narrado por Mateus, não é? Parábola das 10 virgens. Em algumas traduções a gente pode ver uma diferença, mas é coisa pouca. Na minha aqui fala de candeia, mas é lamparina, a mesma coisa, tá? E essa parábola das 10 virgens, ela é muito objetiva naquilo que Jesus deseja ensinar. Fica muito claro, né, quando nós fazemos uma leitura, mesmo que uma leitura, eu diria, mais superficial, sem examinarmos muito as Escrituras, a gente consegue extrair já aquilo que o Senhor queria que os seus ouvintes entendessem. E essa parábola, ela nos fala exatamente sobre a importância da preparação e da vigilância em nossa vida cristã, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Irmãos, por que falar sobre vigilância, preparação? Porque nós estamos em um mundo que está cada vez mais rápido, não é? E distraído. Esse imediatismo da nossa geração, ele não contribui absolutamente em nada para que possamos estar apercebidos das coisas. Pelo contrário, esse imediatismo, esse mundo rápido em que vivemos, ele nos traz até distrações.
Então, em se tratando disso, é fácil de se perder, né, o foco ou a vista naquilo que é realmente importante. E é justamente isso que Jesus está falando aqui aos seus ouvintes. Embora que, se nós compararmos o mundo do primeiro século com o mundo do século 21, nós temos diferenças enormes, não é? Mas mesmo assim, tanto para eles, que talvez vivessem num mundo não tão imediatista, não tão rápido, não é? Havia também a possibilidade de estarem distraídos com outras coisas e não estarem preparados para a volta de Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, percebam que a volta de Cristo é o evento que traz mais expectativa à igreja do Senhor. Não tenham dúvidas disso. Quando nós falamos das expectativas futuras da igreja, a primeira coisa que nos vem à mente é a volta do Senhor, não é? E esse evento é um evento que marcará, eu diria, o início do fim de todas as coisas. A volta de Jesus para a igreja ainda não é o fim, mas ele já marca o início do fim, não é? Então, por ser um evento de tamanha importância, existe a necessidade de nós estarmos preparados e vigilantes para que nós não possamos nos distrair, como as 5 virgens aqui, personagens da parábola de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, meus irmãos, o que Jesus nos lembra, a princípio, é que vida cristã, e isso é muito importante, que nós nos apercebamos disso, que vida cristã não é apenas sobre seguir regras ou realizar rituais, tá? Vida cristã é sim sobre estar preparado para a sua vinda, tá? Isso é de grande importância para a igreja, né? Esse evento é um evento em que nós não podemos estar de fora. Amém, meus irmãos? Eu não gostaria de estar de fora desse evento. Por isso, tem que estar atento, preparado e vigilante para que isso aconteça e não me pegue de surpresa, e não nos pegue de surpresa. Essa parábola das 10 virgens, ela é a primeira de 3 parábolas aqui em Mateus, no capítulo 25, né? São 3 que tratam especificamente de eventos escatológicos. O que são eventos escatológicos? Eventos que acontecerão no futuro. Então essa é a primeira de 3 parábolas aqui do capítulo 25. E fala especificamente essas 3 parábolas da volta do Senhor Jesus, uma outra também da volta, e fala também de juízo final, não é? Esses são temas predominantes, não só no capítulo 25, mas se nós fizermos uma leitura retroativa lá no capítulo 24 de Mateus, nós vamos observar que no capítulo 24, Jesus inicia aquilo que é chamado e que é conhecido por todos nós como o sermão profético. Que sermão é esse? É o sermão que trata exclusivamente de assuntos que irão acontecer no futuro, não é? E fala desses assuntos que são a sua segunda vinda. Jesus fala dos fins dos tempos, da grande tribulação. Jesus fala do juízo final. Então esses 2 capítulos, 24 e 25 de Mateus, eles nos fornecem essas informações, não é? Preliminares, que nos ajudam a nos preparar para aquilo que está por vir. Amém? Jesus é bom demais, né, meus irmãos? Apesar de fazer tudo o que Ele fez por nós, ainda nos prepara, nos ensina, nos alerta, nos admoesta, nos chama a atenção, tudo com o intuito de nós não perdermos o foco e não ficarmos de fora do grande evento em que a igreja participará, que é a volta do Senhor, de estarmos com o Senhor eternamente nos céus, como Ele prometeu. Amém, meus irmãos? Jesus é bom.
sempre foi e sempre será. Antes de nós entrarmos no texto específico aqui de Mateus 25, eu gostaria só de dar uma introduçãozinha para a gente entender como funcionava o casamento judaico lá no primeiro século. Existem algumas particularidades dessa cerimônia, né, que difere um pouco daquilo que nós estamos acostumados, né? E uma das coisas que fica muito clara quando Jesus fala aqui sobre o noivo e sobre a festa, nós entendemos, porque já falamos isso quando vimos o milagre da transformação da água em vinho, e que uma festa de casamento judaica durava 7 dias e até mais, não é? Mas nos tempos de Jesus, uma cerimônia de casamento, ela tinha pelo menos 3 estágios. Eram 3 estágios de processo matrimonial. O primeiro estágio, não é? Era aquele momento do compromisso, não é? Que vinha o compromisso. Esse compromisso era feito em contrato formal entre os pais do noivo e da noiva, né? E dentro desse compromisso estava envolvido finanças, dinheiro, dote, não é? E tantas outras coisas. E quando era feito esse trato formal entre os pais de noivo e noiva, depois desse trato formal, né, acontecia um contrato aí sim entre o noivo e a noiva, né? Era o que eles chamavam de noivado, né? Então, até tirando essa primeira fase, o noivado e o casamento propriamente dito, aqui também no Ocidente ele é muito comum. Mas o noivado no casamento judaico, ele era levado muito, mas muito a sério mesmo. Porque o noivado era uma cerimônia que era feita na casa dos pais da noiva, né? O casamento na casa dos pais do noivo, mas o noivado era feito, uma cerimônia na casa dos pais da noiva, né? E quando, desse momento, né, do noivado, eram feitas ali promessas mútuas, né, entre as partes contratantes, noivo e noiva, não é? E era justamente nesse momento em que o noivo dava presentes à sua prometida. E esse noivado, essa cerimônia podia durar e deveria durar cerca de 1 ano, não é? Depois do noivado, o homem e a mulher, eles ficavam unidos um ao outro, não é? Por essa cerimônia, apesar de ainda não serem de fato marido e mulher, não estarem morando juntos, não terem concebido o ato sexual, não é? Mas eles já estavam prometidos, né? Na realidade, o noivado era tão obrigatório que se o homem morresse durante esse período do noivado, a noiva era considerada viúva. Interessante, né? O cancelamento de um noivado era extremamente proibido. Não se podia cancelar um noivado, não era permitido, a não ser em alguns casos que acontecia tal coisa, mas quando se cancelava um noivado, ele era semelhante ao divórcio. Inclusive, quando Jesus trata acerca da questão do divórcio, e lá na lei, Moisés também fala a respeito do divórcio, o divórcio, ele não implica somente o pós-cerimônia de casamento, mas a partir do noivado. Amém, irmãos? Tudo bem? Estou falando português? Estou? Então tá bom. Então, irmãos, finalmente, depois desse transcurso aí há cerca de 1 ano, aí sim havia o casamento, né? Aí era o momento do casamento, quando o noivo, dentro da cultura judaica, ele acompanhado por seus amigos,
né? Ele ia buscar a noiva, né, na sua casa, na casa de seu pai, e a levava em cortejo para a sua casa, aonde aconteceria a festa de casamento, não é? E a noiva também tinha as suas, eu vou só contextualizar aqui, não é esse nome, mas para a nossa compreensão, as suas damas de honra, né, vamos dizer assim, que também esperavam quando o noivo ia buscar a sua noiva e acompanhavam, né, nesse cortejo, né, além de prepararem a noiva para a cerimônia do casamento, elas preparavam e acompanhavam a noiva para o cortejo quando o noivo chegasse. Então essas 10 virgens são justamente essas figuras, né, de talvez damas de honra, né, como nós conhecemos aqui num casamento, para que pudesse fazer a preparação da noiva e cortejá-la junto com o noivo e os seus amigos até a sua casa, tá bom? Basicamente é isso, né? O casamento. Depois é lógico, lá o casamento ia até a festa. Essa festa duraria às vezes mais de uma semana. E uma outra coisa interessante, irmãos, interessante e diferente, né, era que justamente nesse momento da festa de casamento, enquanto a festa estava lá rolando solta, o noivo e a noiva, eles se recolhiam numa tenda, na mesma localidade da festa, e lá eles consumavam o ato sexual, né, e selavam de uma vez por todas o casamento. Aí depois que eles terminavam essa parte, eles voltavam para a festa para festejar, né? Tudo na festa. É um pouco diferente, né? Um pouco diferente, mas era assim que acontecia. Bom, está aí a parábola. Essa parábola, ela se relaciona de fato com a volta de Cristo, não é? O noivo, ele é a figura central aqui da parábola. É muito interessante que não há menção da noiva, não há menção de noiva, né? Mas eu queria deixar claro, porque isso pode surgir, porque também surgiu na minha mente, né? Isso, poxa, mas se não há menção da noiva, a noiva não é a igreja, e essas 10 virgens representam o quê? Então não nos representam, não. Irmãos, como na parábola do semeador e do trigo e do joio, nós observamos, por exemplo, que os elementos da parábola, aqueles elementos representativos, personagens e outros elementos que representavam a parábola, eles eram colocados distintamente como Jesus desejava ensinar naquele momento e falar sobre um determinado assunto. E nós observamos, por exemplo, que na parábola do semeador, o solo são as pessoas, não é isso? A semente é a palavra. Já na parábola do trigo e do joio, as sementes são as pessoas, não é? Então não existe uma regra predominante para que as parábolas se encaixem num modelo só. Então, Jesus contava as histórias e aplicava essas histórias, esses personagens, esses elementos que ele usava como representação, da maneira que ele achava melhor, para que houvesse um ensino dentro daquilo que eles pudessem entender. E é justamente o que acontece com a parábola das 10 virgens. Tudo bem até aí, meus irmãos? Mais ou menos, né? Vamos lá, vamos para o texto então, capítulo 25, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias ou lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Nesse primeiro versículo, irmãos, o autor não tem, ou não teve, né, nenhuma intenção de dar um significado especial ao número 10 ou ao número 5, que representam essas virgens. Na realidade, elas só representam realmente 2 grupos diferentes de pessoas. Jesus faz isso com muita habilidade em suas parábolas. Ele usa elementos representativos que diferenciam um grupo do outro. Eu vou tomar
como exemplo novamente a parábola da semana passada, do trigo e do joio, que mostram que são dois elementos representativos de dois grupos diferentes. Trigo é uma coisa, joio é outra. Aqui, as 5 prudentes são uma, as nécias, em algumas traduções, ou inconsequentes, são um outro grupo de pessoas com as suas características próprias. Certo, meus irmãos? Então, 5 ou 10 não tem problema, podia ser qualquer outro número, era só para distinguir, representar esses dois grupos tão diferentes de pessoas. E aí depois, o texto ainda, no capítulo 25, versículo 1, fala das candeias ou das lamparinas, né? Como os casamentos, né? Isso é fácil de nós entender, porque os casamentos, eles eram geralmente festejados à noite, ou o princípio do casamento se dava à noite. Então, era necessário lâmpadas que serviam para iluminar o lugar, né? Principalmente iluminar o cortejo, né? A ida da noiva de sua casa até a casa do noivo, aonde aconteceria a cerimônia e a grande festa, né? Então, provavelmente, essas lamparinas eram aquelas lamparinas de barro, com um pavio que era alimentado pelo óleo que estava contido dentro do seu bojo. Embora que, vou abrir um parênteses aí, na etimologia ou na raiz da palavra lamparina aqui, nas versões mais antigas, elas querem dizer tochas acesas, o que não muda absolutamente nada. Tá certo, meus irmãos? Por quê? Porque essas tochas, quando usadas também, elas precisavam ser molhadas no óleo e depois que servia de combustível para que ela pudesse estar acesa e iluminar o ambiente ou o caminho. Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos, né? Vamos lá. Então, ainda aqui no versículo 1, diz que elas foram encontrar-se, elas saíram, essas 10 virgens, elas saíram para encontrar-se com o noivo, não é? Então, a parábola aqui, ela baseia-se, eu diria que na prática adotada para a cerimônia de casamento daquela época, da qual eu já falei, a gente já está familiarizado com o funcionamento, né, do casamento judaico. Então, o versículo 2 agora, diz assim: como sabeis, desculpa, o vento levou aqui versículo 2, 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Algumas traduções vão trazer insensatas e prudentes, ou sábias e inconsequentes, o que é a mesma coisa, nécias, né? Loucas, não é? O que tem o mesmo significado, não é? Então, na Bíblia, a gente observa, por exemplo, não só dentro desse contexto desta parábola, mas em outros textos bíblicos, todas as vezes que a Bíblia fala de pessoas sábias ou pessoas prudentes, né, são aquelas pessoas que vivem conforme os mandamentos de Deus, né, sabem sempre se portar diante da vida, porque nunca faltam com a verdade e vivem pela verdade. Então, essas são as pessoas sábias, não é? Já essas nécias ou inconsequentes ou as loucas, depende da tradução aí, são as que conhecem a verdade, mas não conseguem praticá-la. Tá? Existe um abismo muito grande entre a pessoa que é prudente e sábia e entre a nécia, a inconsequente. Não é? Embora que exista também algo muito parecido nessas duas pessoas, ou nesses dois grupos de pessoas, em se tratando das virgens aqui. Essas pessoas, elas conhecem a verdade. O diferencial e esse abismo que separa uma das outras, os prudentes das inconsequentes, são que as prudentes vivem essa verdade, praticam essa verdade. As inconsequentes, não. Tem um texto um pouco antes, lá em Mateus ainda, no capítulo 7. Deixa eu voltar aqui. Dá uma olhada.
que diz aqui? Versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Observaram, irmãos, que de fato o insensato é aquele que ouve, conhece, mas não pratica, não é? Há pouco proveito na pessoa que se comporta com insensatez diante dos mandamentos do Senhor, não é? Porque o fato principal de tudo aqui não é você saber, não é você conhecer, não é você saber falar para as pessoas sobre aquilo. O fato principal e importante é que nós pratiquemos. Isso nos diferencia, né? Ou isso vai nos inserir em grupos diferentes. Ou somos os insensatos, os loucos, os inconsequentes, os nécios, ou somos os prudentes, os sábios. Amém, meus irmãos? Grande diferença fará na vinda do Senhor sermos sábios ou não. E é por isso que Jesus continua aqui na parábola, buscando fazer com que aqueles ouvintes pudessem entender essas verdades, né? Então, o que a gente observa aqui, que o comportamento dessas 5 virgens nécias, inconsequentes, não é um fato isolado, não é? E sim uma característica de suas vidas, uma característica de como elas são realmente. Isso vai mostrar e diferenciá-la das outras, não é? Uma das características que a gente observa aqui, ainda no versículo 2, e fica muito claro isso, é que essas inconsequentes, essas nécias, elas não demonstram nenhuma preocupação. Quando lemos o texto, parece que elas estão bem tranquilas, não é? Sem nenhuma preocupação. Elas não se preparam para o futuro. E olha uma questão aqui, irmãos, quando eu digo não se preparam para o futuro, baseado neste texto de 25:2, eu não estou falando do futuro das minhas realizações pessoais. Não é esse futuro que Jesus está tratando aqui. O futuro que Jesus está tratando, que essas nécias não se prepararam, é o futuro eterno. Amém? Não tem nada a ver com aquilo que a gente faz aqui, com aquilo que nós projetamos para as nossas vidas. É muito bom estudar, é muito bom trabalhar, se qualificar, ter um bom emprego, almejar coisas para o seu bem-estar, mas não é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando das nossas realizações pessoais. Jesus está falando aqui de futuro, um futuro eterno. É esse que nós temos que dar prioridade. Amém, irmãos? Eu disse na semana passada que não há nada demais com você se preparar, você buscar, você ter as coisas, você almejar, você ter seus planos, seus objetivos, não tem problema nenhum. O problema é priorizar isso em detrimento das verdades de Deus. Colocarmos isso como prioridade e deixarmos de maneira secundária o nosso futuro eterno. Amém? É justamente isso que Jesus está tratando aqui nessa parábola. Vamos para o versículo 3 e 4. 3 e 4. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar
e todas ficaram com sono e adormeceram, dormiram, não é? Irmãos, estar preparado para a chegada repentina do noivo é tarefa nossa, amém? É tarefa nossa. A falta de azeite em nossas lamparinas, né? Em nossas candeias, né? Ela não poderá ser resolvida em cima da hora. Isso é um processo que eu diria rotineiro da vida, né? Não dá para na hora que gritaram, o noivo chegou, você correr e querer fazer alguma coisa para mudar a situação em que nós estávamos ou estamos. Então, o texto aqui da parábola fala exatamente sobre isso, né? O versículo 5 diz que o noivo, ele demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Uma outra questão aqui, irmãos, é que não há qualquer insinuação de que as virgens erraram ao se deixar dominar pelo sono, tá? Não tem problema nenhum, né? Jesus não está admoestando, repreendendo elas porque dormiram, né? O sono aqui apenas ressalta o quanto elas tiveram que esperar. O próprio texto diz que o noivo demorou. Dentro da perspectiva de tempo, não é? Se nós afastarmos todo tipo de hipocrisia, a gente vai achar, mas está demorando, né? O noivo, segundo o texto aqui, parece que demorou. Só que o noivo vem. Amém, irmãos? O noivo veio na parábola e o noivo virá, né? Ainda que dentro da nossa perspectiva de tempo esteja demorando, ele virá. Amém? E repentinamente. Foi justamente assim que aconteceu com as 10 virgens aqui, não é? Ele veio repentinamente. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. À meia-noite, irmãos, exatamente como nos dias de hoje, né? Isso aqui é a parábola, Jesus usa essa história para ensinar, é uma alegoria, é uma comparação. Mas esse horário é totalmente impróprio, meia-noite, para o início de uma festa de casamento. Vocês concordam comigo? Não se inicia uma festa de casamento à meia-noite, não é? O objetivo aqui, quando diz que à meia-noite o noivo chega para buscar a noiva e iniciar a festa, o objetivo aqui é enfatizar que o noivo estava até dentro dessa concepção de tempo deles, demorando, né? Porque todos esperavam que o noivo viesse mais cedo. Assim como no casamento do Ocidente, no casamento judaico no primeiro século, a festa começaria antes da meia-noite, mas bem antes da meia-noite, não é? Então isso era só para enfatizar aquilo que eles, dentro da concepção de tempo deles, eles achavam que estavam demorando, não é? Então, vocês observaram aí que todas essas cenas relatadas aqui, pelo menos até o capítulo 6 aqui, elas, a súbita chegada do noivo, o grito de alerta, as pessoas saindo de suas casas para juntar-se a ele, todas essas cenas, elas evocam as imagens usadas para descrever o retorno de Cristo. Parece mesmo, irmãos, tomando por base aqui a parábola, que o retorno do Senhor vai causar esse alvoroço. Vai causar esse alvoroço na terra. E não seria diferente. Não é? Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias, as suas lamparinas. Olha só. Então, chegada a hora
de iniciar o cortejo que ia culminar na festa de casamento, essas inconsequentes, essas nécias, né, as loucas, elas se dão conta que elas não têm óleo, né? Porque no versículo 7, né, elas demonstram, né, que foram se preparar. E nessa preparação, versículo 8, elas percebem, não temos óleo, não é? Diante daquela cena, 8, as insensatas recorreram às sábias e disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Então, chegada a hora, elas perceberam, elas se deram conta que elas não tinham óleo suficiente para manter a chama acesa, não é? E aí é justamente nesse momento, né, em que elas recebem das outras 5 a recusa de ajudá-las, né? Versículo 9: porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vende e comprai-o. Irmãos, a recusa das virgens prudentes não é um sinal de egoísmo, né? Você pode achar assim, alguém pode dizer: poxa, mas custava Jesus dar um pouquinho para as outras 5, repartia, sempre dá um jeitinho. Não podia, porque se elas abrissem mão, segundo o texto, daquilo que elas tinham, ia faltar para elas e também não ia aliviar em nada as outras, não é? Então, não foi um sinal de egoísmo das outras 5, mas sim um sinal de prudência. Amém, meus irmãos? Prudência. O que é a prudência? O que é a prudência? Prudência é aquela virtude que faz antever ou prever, procura evitar o perigo, né? A prudência é a cautela, é essa preocupação com aquilo que vai acontecer. Isso é ser prudente. É justamente o que essas 5 sábias fizeram. Elas anteveram que não, a gente nem pode emprestar, porque se a gente empresta vai faltar para nós, né? E é lógico que elas tinham óleo suficiente só para si. O texto é muito claro, né? Quando Jesus narra esse texto, ele deixa muito claro: o que elas tinham era para elas, não dava para repartir isso aqui, né? Dividir o que tem apenas fará com que todas fiquem sem óleo, não é? Então essa figura de não ser possível dividir, aqui na parábola que Jesus conta, isso significa que cada um, irmãos, tem que ter a sua medida de óleo, de relacionamento com o Senhor. Não se alcança relacionamento apenas se aproximando daqueles que levam uma vida de fé e obediência. Amém? Não se alcança relacionamento, não se tem óleo na lamparina ou na sua candeia, simplesmente por você fazer parte de um grupo que obedece a Deus e que tem fé no Senhor. Irmãos, você tem que individualmente construir essa vida relacional. O que o Espírito Santo, que também é uma figura do óleo na Bíblia, qual que é a função do Espírito Santo? Se não ser o substituto de Cristo na terra. Não foi isso que o Senhor Jesus nos diz? Lá em João 14, né? Olha, mas eu vou deixar o Consolador, né? Ele será a minha presença em vocês, né? Essa presença de Deus, esse óleo que vai abastecer as nossas candeias, isso nasce de um relacionamento individual. Amém, meus irmãos? Não dá para obter isso simplesmente por estar perto de alguém que tenha.
Divide, dá um pouquinho aqui para mim. Não é possível. O versículo 10 e 11 diz assim, 10 e 11: Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Irmãos, olha que coisa interessante, que a figura da festa de casamento, em outras ocasiões no Novo Testamento, a gente vai encontrar pelo menos umas 4 vezes aqui em Mateus e mais 2 ou 3 vezes em Lucas, encontramos também em João. Essa figura de festa de casamento, ela sempre era usada para representar a salvação do povo de Deus, não é? Tem um texto muito interessante de Marcos 2, deixa eu passar aqui um pouco para frente. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês, versículo... Marcos 2, versículo 19. Não, Marcos... Bom, eu vou lembrando aqui, não é o 19, mas está dentro do 2 aí. Se alguém achar que fala sobre casamento, salvação, alguma coisa assim, vocês me dão um alerta aí. É o 19? O que está aí? É o 19 mesmo? É isso mesmo, 19. Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm? Depois ele vai falar um pouco mais sobre essa ocasião do jejum, mas não é um outro texto, se eu não me engano, Lucas 14, 15, alguma coisa assim. A gente vai lembrando aí, quando clarear aqui eu passo para ele, para a gente não perder tempo. Vocês observaram uma coisa, um diferencial aqui? É que no versículo 11, diz que, no 10, melhor dizendo, no final do versículo 10, diz que a porta foi fechada, né? Olha que coisa, irmãos, nesse ponto, a parábola, ela se desloca claramente de uma típica festa de casamento para algo mais restrito, relacionado a uma ceia messiânica, onde alguns podem entrar e outros não, porque nos parece inesperada essa imagem da porta fechada, e isso deve ter chocado os ouvintes. E os obrigaram também a refletir sobre aquilo que Jesus estava falando, sobre o significado da parábola. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém impede retardatário de entrar em festa de casamento. Não existe um horário certo, nem lá no primeiro século, nem hoje em dia, de você chegar numa festa de casamento, porque você está convidado à festa, mas já deu horário, vamos fechar a porta, ninguém mais entra. Isso é uma coisa incomum, não é? Incomum. Por quê? Porque isso denota uma restrição, não é? Em que algumas pessoas podem participar e outras não. Por isso há necessidade de se fechar a porta, para que aqueles que não estão capacitados ou preparados de participar da festa, porventura não entrem. E aí o texto diz que Jesus conta, diz que o noivo, ele fecha a porta. É lógico que o objetivo aqui, irmãos, nada mais é que enfatizar essa urgência que temos em responder ao Senhor, em relação à volta de Cristo, né? Quando essa volta se der, não haverá mais tempo para a resposta. Amém, meus irmãos? O tempo é hoje, é agora, né? Estar vigilante e preparado, este é o momento. Não pode ser para amanhã, ainda que haja
por parte de nós, e isso é muito comum que aconteça, a ideia de que está demorando, ele virá repentinamente. O noivo vem, amém, irmãos? O noivo vem. Versículos 12 e 13. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Quando as 5 nécias, elas chegam à porta, né, da onde está acontecendo a festa, elas são impedidas de entrar. E Jesus usa uma frase muito típica dele, todas as vezes que ele rejeita alguém que não está preparado para a sua vinda, para a sua segunda vinda. E a frase é: não vos conheço. Amém, irmãos? Não vos conheço. É interessante, irmãos, que esse não vos conheço, né, tem uma ideia diferenciada de daquilo que a gente pensa de conhecer. Jesus não estava dizendo, esse não vos conheço não quer dizer que eu nunca as vi, não sei quem vocês são. Não. Esse não conhecer de Jesus, e ele repete isso lá em Lucas e em João, quer dizer, é alguém que não faz parte do meu hall de amizades. Pode falar, Henrique. 13? Lucas 13? É aquele texto lá que eu... Ah, então tá. Obrigado, Henrique. Vamos lá. O Henrique achou o texto. É 13:25 de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço, não sei de onde sois vós. Então essa ideia aqui de Jesus não é que essas pessoas elas eram desconhecidas do noivo, ele nunca as tinha visto, mas essas pessoas não faziam parte do seu círculo íntimo de relações. Porque para o judeu do primeiro século, dentro da cultura judaica, você distinguir alguém entre conhecer e não conhecer, não é como nós. Porque às vezes até mesmo dentro da nossa comunidade, né, a gente não tem uma relação mais íntima de amizade com um outro, mas a gente vai dizer: não, mas eu conheço, eu vejo ele todas as quartas-feiras, todos os domingos. Isso é comum na nossa cultura. Para o judeu, conhecer é fazer parte do seu hall de amigos, do seu círculo íntimo de amizade, ou círculo íntimo relacional. O que Jesus está dizendo aqui nesse contexto é que essas nécias, elas estão sendo ignoradas porque elas não fazem parte do círculo íntimo de Jesus. Amém, irmãos? Que coisa triste isso, não é, irmãos? Não fazer parte do círculo íntimo de Jesus, ainda que conheçamos as suas verdades, conheçamos os seus mandamentos, mas às vezes podemos fazer parte daquele grupo que não vive, não pratica. Essas pessoas que ouvem, conhecem, mas não praticam, como está relatado lá em Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27, que nós lemos, consideradas pessoas que não são sábias, essas pessoas não são contadas como pessoas do círculo íntimo de relações de Jesus. Amém, irmãos? Quando nós observamos a figura do noivo, e essa figura representativa do noivo, ela nos aponta para Jesus, a gente só vai corroborar mais para a ideia de que essas 5 pessoas, essas 5 virgens nécias, elas não faziam parte do círculo íntimo de Jesus, por isso elas não entraram para a festa.
elas foram ignoradas e foram impedidas de entrar para a festa. Mas por quê? Qual o motivo maior? O motivo maior, Jesus finaliza aqui nos versículos 12 e 13. O motivo é que elas não estavam preparadas. A falta de preparo veio por meio de uma falta de uma ação que é muito importante para os crentes, para a igreja do Senhor: vigilância. Amém, irmãos? Irmãos, ser cristão, ser servo do Senhor, ser servo do Deus Altíssimo, requer muito mais do que às vezes nós estamos necessários, requer muito mais necessidade do que às vezes nós estamos desejosos de cumprir. Vida cristã é um negócio sério, irmãos. É sério. É pensar no futuro, não num futuro terreno rápido de realizações pessoais, mas num futuro eterno. É isso que Jesus está querendo dizer aos seus ouvintes. Esse chamamento de Jesus é para gente que já conhece a sua palavra, é para gente que está o ouvindo, é para gente que já sabe o que se deve fazer, mas que provavelmente não estavam fazendo. Irmãos, essa fala de Jesus, essa aplicação aqui para nós como igreja, ela é muito, mas muito propícia. Por quê? Porque também nós somos um grupo que já ouvimos de Jesus, temos ouvido de Jesus, temos sido orientados naquilo que Jesus deseja, sabemos os seus mandamentos. E aí vem a pergunta: estamos preparados de fato para a sua vinda? Ou somos apenas aqueles que ouvem as palavras de Jesus, mas não as praticam? Aonde nós estamos edificando as nossas casas? Amém, irmãos? Essa reflexão, ela deve ser responsiva. Por que responsiva? Porque exige uma resposta. Nós não podemos ficar inertes a essas verdades, irmãos. Amém? Como os discípulos e as pessoas que ouviram de Jesus lá no primeiro século tinham que responder satisfatoriamente ao Senhor aquilo que Ele esperava, também o Senhor espera que nós respondamos a Ele satisfatoriamente àquilo que Ele está nos dizendo hoje. Amém, irmãos? A parábola das 10 virgens, né, ela fala realmente sobre essa necessidade do cristão de estar sempre preparado e vigilante, pois a volta do Senhor, ela vai ser repentina e iminente. Amém? Iminente, não é eminente. Eminente é algo superior, elevado, uma pessoa eminente. Não, ela é iminente, é que está prestes a acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Amém, irmãos? Sabe-se lá o que é isso? É que quando acontecer, irmãos, talvez não dê tempo de comprar óleo para as nossas lâmpadas. Por isso a necessidade de estarmos com as nossas lâmpadas sempre abastecidas. Amém? Amém, meus irmãos? Essa expectativa quanto ao glorioso, né, retorno de Jesus, ele confere ética, dinamismo, tem um sentido de urgência na evangelização, e principalmente um sentido de urgência no nosso estilo de vida cristã, não é? Irmãos, como as 10 virgens aqui da parábola, você e eu, nós podemos dormir e acordar, quantas vezes forem necessárias. Só que, como as virgens prudentes,
mantenhamos sempre as nossas lamparinas abastecidas com o óleo. Amém? Sabe por quê? Por um único motivo: para que o noivo não venha nos buscar para o seu cortejo e nos pegue despreparados. Amém? Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos incomodar, de fato, para que essas verdades nos melhore, para que essas verdades nos tornem mais vigilantes. Eu já sou vigilante, que seja mais. Eu tenho convicção que eu estou preparado. Se prepare mais. Amém, irmãos? A festa vai acontecer. Dirão: olha o noivo, saí ao encontrá-lo. Que as portas estejam abertas para nós naquele dia. Aleluias. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar?